Olá, eu sou o professor Roberto Boloini Júnior e nós vamos dar continuidade ao estudo da posse. Hoje nós vamos falar de aquisição e perda da posse, um tema muito importante para quem estuda a posse e quer um conhecimento mais profundo. A primeira observação que deve ser feita refere-se às formas de aquisição e perda da posse. A posse, conforme a teoria de Ehring, a posse é definida como sendo a exteriorização do domínio, a imagem, a aparência de propriedade. Logo, todas as formas de aquisição e perda da propriedade também são aplicadas em matéria de posse. Um outro aspecto importante que deve ser ressaltado é que toda forma de aquisição também implica numa forma de perda e vice-versa. Vejamos, se X tem uma garrafa nas mãos e entrega a Y, X perde a posse desse objeto e Y automaticamente passa a ter a posse da garrafa. Portanto, todas as formas de aquisição, repito, todas as formas de aquisição da posse implicam também em formas de perda. Outro aspecto importante nesse preâmbulo de aula refere-se à forma originária ou às formas originárias de aquisição e perda da posse e as formas derivadas. O que determina uma situação e indica outra é exatamente a causa da posse. Se a causa da posse é a transmissão dela por uma pessoa a outra, nós estamos diante das formas derivadas. Se não existe essa transmissão, não há uma causa que determine essa aquisição, nós estamos diante da aquisição originária. Melhor dizendo, melhor apontando, se eu passo por uma rua e observo um relógio no solo, abandonado, e apanho, eu vou adquirir a posse de maneira originária. O relógio não me foi entregue por ninguém. Ao contrário, se eu vou a uma loja e compro o relógio, a forma é derivada, porque a posse sai das mãos do dono da loja e passa para as minhas mãos. E, por fim, nesse preâmbulo, também é importante dizer que o Código Civil de 1916, que foi revogado pelo atual Código, que passou a vigorar em 2003, o Código Civil de 1916 apontava nos artigos 493 formas de aquisição da posse e nos artigos 520 formas de perda. Havia uma crítica voraz da doutrina no sentido de que a lei não pode definir os fenômenos jurídicos. Quem deve fazê-lo é a doutrina. Pois bem, o atual Código define a posse, a aquisição, no artigo 1204 e a perda no artigo 1223. Não há definições. O 1204 é muito claro. Se uma pessoa que não tinha aparência de proprietário passa a ter essa aparência, ele adquire a posse. E o artigo 1223, fazendo remissão ao artigo 1196, ambos do Código Civil, define que a perda da posse ocorre quando o indivíduo que tinha a imagem de proprietário deixa de tê-la. Ora, embora simplificada a situação, embora atendida a crítica que até então era feita pela doutrina, o atual Código não apresenta elencos de hipóteses de aquisição e perda. Mas a própria doutrina que criticava essas definições do Código de 16 passou agora a indicá-las como hipóteses explicativas da aquisição e perda, como exemplos de aquisição e perda da posse. Nós vamos seguir, obviamente, algumas hipóteses de aquisição, algumas de perda, para melhor centralizar esse tema, para melhor discorrer a respeito desse tema. Vamos começar, então, com as formas de aquisição da posse. E vamos dividi-la. Aquisição, primeiro, originária e, segundo, aquisição derivada. A primeira forma de aquisição originária ocorre por meio da apreensão material das coisas. Na natureza, no mundo físico,
nós temos duas hipóteses de coisas. Nós temos as chamadas res derelicta, que são coisas que um dia foram objeto de posse e ou propriedade de alguém e que foram abandonadas ou perdidas, e temos as res nullius, que são as coisas que nunca foram objeto de posse ou propriedade, como, por exemplo, um peixe que se encontra no Oceano Atlântico. Ao ser fisgado, o indivíduo adquire a sua posse. Ora, tanto a res derelicta como a res nullius, se apreendida pelo homem, se a coisa que se define como res derelicta, por exemplo, um relógio, ou uma res nullius, como um peixe no Oceano Atlântico, se esses bens são adquiridos pelo homem, há uma apreensão material e essa é a primeira forma de aquisição originária. O indivíduo que apreende esses bens passa a ser possuidor dessas coisas. A segunda forma de aquisição originária da posse ocorre por meio do exercício do direito. O direito também pode ser objeto da posse. O melhor exemplo refere-se à servidão predial de trânsito. Imaginem dois imóveis vizinhos, sendo que um deles, geograficamente, é mais favorecido que o outro e pode chegar num determinado ponto de uma avenida caminhando o seu dono 10, 15 metros. O outro imóvel, o dono tem que caminhar cerca de 50, 60 metros para alcançar o mesmo ponto. O que pode acontecer? O titular desse imóvel, que tem que caminhar mais, ele pode começar a passar pelo imóvel vizinho e, se esse vizinho não se opor, o indivíduo que está utilizando esse caminho vai adquirir a posse do direito de servidão predial de trânsito. Também uma forma originária, porque não foi constituído entre os vizinhos a servidão predial de trânsito por meio de escritura pública e registro. Aí seria uma forma derivada. Se o vizinho caminha pela propriedade ao lado, que é uma propriedade confinante, sem que haja nenhum acordo firmado, ele adquire a posse dessa servidão de maneira originária. E, por fim, há também como forma de aquisição originária, segundo a doutrina, a disposição de uma coisa. É isso mesmo. Se uma pessoa tem em mãos uma coisa e pode dispô-la para quem desejar, diz a doutrina, a relação que ele tem de poder com essa coisa é uma relação originária. Por quê? Porque com o bem em mãos, ele pode dispor para qualquer pessoa e não necessita requerê-la de ninguém. A doutrina considera também, portanto, a disposição de uma coisa como uma forma originária de aquisição da posse. Ao lado da aquisição originária, nós temos a aquisição derivada da posse, que eu frisei um tempinho atrás, né, que eu frisei antecipadamente para vocês, que a forma de aquisição derivada, ela assim se caracteriza pela causa que gera a transmissão. Na verdade, o que diferencia a forma derivada da originária é a transmissibilidade. Na aquisição derivada existe transmissibilidade, o que não é observada na aquisição originária. As formas de aquisição derivada são as seguintes. Primeiro, transmissão real de uma coisa. A transmissão real de uma coisa é uma forma derivada de aquisição da posse. Essa transmissão real, ela ocorre pela transmissão material, isto é, o possuidor alienante transfere das suas próprias mãos para o possuidor adquirente uma coisa. O indivíduo X deseja o relógio de Y e Y lhe entrega. Não importa se a título gratuito ou oneroso, fato é que o relógio sai das mãos de Y e vai para as mãos de X. Temos aqui uma aquisição derivada, a primeira, chamada transmissão real. Há também a transmissão, que é a segunda hipótese de aquisição derivada,
a transmissão simbólica da posse. Nessa situação, não há entrega material, não há transmissão real. O que ocorre é uma forma simbólica de transmissão da posse que, num dado momento histórico, num dado momento social, é compreendida como transmissão deste fenômeno jurídico. No nosso momento, no nosso momento histórico-social, o melhor exemplo para indicar esta transmissão simbólica da posse é a entrega das chaves, por exemplo, de um automóvel, a entrega das chaves de um imóvel. Não há necessidade do adquirente da posse entrar no automóvel ou pisar dentro da casa para adquirir a posse. Simbolicamente, a entrega das chaves determina ou demonstra que a posse foi transmitida. A terceira forma de aquisição derivada é chamada, por parte da doutrina, de aquisição derivada ficta da posse. Para outros, aquisição derivada consensual. Esta forma de aquisição derivada, ficta ou consensual, ela se subdivide em duas situações. Nós temos a traditio brevi manu, que é a primeira hipótese, e a segunda, constitutum possessorium. Na traditio brevi manu, o indivíduo que exerce a posse em nome alheio passa a exercê-la em nome próprio, sem deixar de aprender a coisa. Exemplo clássico: X locador, Y locatário, imóvel urbano, locação por 30 meses. No 20º mês, Y locatário, inquilino, adquire a propriedade do imóvel. Veja, nos primeiros 20 meses de contrato, Y exercia a posse em nome de X, locador. Ao comprar o imóvel, Y passa a exercer a posse em nome próprio. Em nenhum momento, Y deixa de apreender o próprio imóvel. O constituto possessório é exatamente o processo inverso. Aliás, o constituto possessório ou constitutum possessorium também é chamado de cláusula constituti e é muito comum nas transferências de imóveis do Brasil. Na própria escritura pública fica definido que o vendedor vai se reservar o direito de ficar mais um tempo no imóvel, a título gratuito ou oneroso, para poder, com o dinheiro da venda, adquirir outro imóvel. Nós sabemos que a grande dificuldade econômico-financeira no Brasil faz com que as pessoas, muitas vezes, para comprar um imóvel maior, venda o único imóvel que tem e coloque uma parte em dinheiro. Ou, o que é mais comum e mais triste, o indivíduo tem um imóvel maior, tem que vendê-lo para realmente comprar um menor e ainda com a diferença do dinheiro sobreviver. Nas duas situações, é necessário que o comprador ceda a possibilidade, ceda o tempo necessário para o vendedor permanecer na coisa. Mas vamos definir. O constitutum possessorium ou cláusula constituti é o fenômeno jurídico em que uma pessoa que exercia a posse em nome próprio passa a exercer em nome alheio sem deixar de apreender a coisa. O exemplo: X vende para Y um imóvel por R$500 mil. No momento da lavratura da escritura pública de compra e venda, para posterior registro no registro imobiliário competente, se estabelece uma cláusula em que Y permite que X fique mais 6 meses no imóvel, a contar do registro imobiliário a ser realizado, de forma gratuita ou onerosa, estabelecendo, nessa hipótese, o constituto possessório. Ou seja, X, quando era proprietário do imóvel, exercia a posse em nome próprio. Ao aliená-lo, mas permanecendo 6 meses no imóvel após a venda, X, que exercia a posse em nome próprio, passa a exercê-la em nome alheio, no nome de Y. Então, essas duas formas, portanto, traditio brevi manu e constituto possessório, que
definem a aquisição derivada da posse na forma ficta ou consensual, como preferem alguns doutrinadores. É importante também salientar, dentro aqui da aquisição da posse, um fenômeno jurídico muito importante, que é a chamada accessio possessionis. A accessio possessionis nada mais é do que a soma de tempos de exercícios possessórios. Soma de tempos de exercícios possessórios de quem? Do alienante da posse e do adquirente da posse. Os artigos que vocês devem olhar, observar, para refletir, para estudar a accessio possessionis, são os artigos 1203, 1206, 1207, 1784. A accessio possessionis, ela tem duas formas. A gente pode falar na accessio possessionis a título universal, via sucessão, por causa mortis ou mortis causa. Nessa modalidade, o herdeiro recebe a posse do decujus, daquele que faleceu. Quando a accessio possessionis é a título universal, aquele que adquire a posse é obrigado a incorporar no seu tempo de exercício possessório o tempo de exercício do decujus. E o caráter da posse obrigatoriamente não muda. Exemplo, o indivíduo X, em 2010, invadiu o imóvel de Y e, de maneira violenta, praticou um esbulho possessório e passou a exercer uma posse injusta em relação a Y, que foi obrigado a deixar o local. Em 2015, X falece. Ele tem um único filho, X1. Ao falecer, o patrimônio de X é transmitido ao seu único filho, X1, e compõe esse patrimônio essa posse injusta. Pois bem, X1, ao receber a posse do imóvel, já vai contar 5 anos de exercício possessório, e a posse por ele exercida também será injusta. A soma é obrigatória de tempos e o caráter da posse não muda. Há uma segunda modalidade de accessio possessionis, que diz respeito a accessio possessionis a título singular, via união, por ato inter vivos ou entre vivos. Nessa hipótese, a posse é transmitida entre pessoas vivas e a soma é facultada, a soma dos tempos possessórios é facultada ao adquirente da posse, que, abrindo mão do prazo, abrindo mão da soma, pode sim mudar o caráter da posse. Se ele não abrir mão desse tempo, o caráter da posse será mantido. Vamos pensar a hipótese. X invadiu lá o imóvel em 2010, de Y, praticou um esbulho possessório. Agora nós não vamos matá-lo. Nós vamos, depois de 5 anos, em 2015, X vai transmitir essa posse para o indivíduo W, por meio de um contrato de cessão de direitos possessórios. O W, adquirente, ele tem a faculdade de somar ao seu tempo de exercício possessório os 5 anos de exercício de X. Se ele assim o fizer, W vai ingressar na posse já contando 5 anos e vai o caráter da injustiça ser mantido. Ao contrário, se o W abrir mão dos 5 anos de exercício da posse de X, ele inicia uma nova contagem e o caráter da posse se altera, passa a ser justa, calcada num contrato de cessão de direitos possessórios. Por que é importante essa soma de tempos? Ela é muito importante para efeito de uso capião, porque, dependendo do uso capião, por exemplo, uso capião extraordinário de bem imóvel, artigo 1238 do Código Civil, o indivíduo tem que apenas demonstrar a sua posse ad uso capione
e 15 anos de exercício possessório, podendo ser reduzido para 10. E, portanto, para esse indivíduo, se a posse for justa, ele pode sim somar o tempo de exercício possessório do seu antecessor e, dessa forma, reduzir a necessidade de um prazo por ele maior a ser exercido. Por exemplo, nesse caso mesmo, se X exercia uma posse, agora vamos colocar justa, por 5 anos, e cede por contrato a W, que soma ao seu exercício esses 5 anos, W vai necessitar apenas de mais 10 anos de exercício possessório para completar os 15, para efeito de uso capião extraordinário. Soma-se 5 mais 10, 15 anos. Se ele desprezar os 5, ele teria que exercer, em tese, o W 15 anos. Esse é o efeito prático da soma dos exercícios possessórios na accessio possessionis. Portanto, se a accessio possessionis for a título universal, a soma dos exercícios possessórios é obrigatória e o caráter da posse não muda. Se a accessio possessionis for a título singular, o adquirente da posse tem a faculdade de desprezar ou não o tempo de exercício possessório do alienante da posse. Se ele despreza, ele inicia uma nova contagem e a posse muda o caráter. Se ele não despreza, ele passa a exercer a posse já incorporando o tempo do exercício possessório do alienante e o caráter da posse não muda. Encerramos aqui a aquisição da posse e quem pode possuir. Espero que o vídeo seja útil para os seus estudos. Tchau!